Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos, né, de TV, em todo o Brasil tem. Aí no rodapé da sua TV vai aparecer um QR Code e você pode acessar o QR Code e aí na sua região vai aparecer o canal que você pode assistir os nossos programas na TV Manaim, canal aberto. Ou também mesmo na TV Manaim, nos canais da Sky, tanto 87 como 587. Ou, se você preferir, nas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, que assistem aos nossos programas, né? Especialmente obreiros, pastores, diáconos, até mesmo as irmãs que gostam. Irmãos nossos também de outras igrejas, eu tenho conversado com alguns que dizem, encontro às vezes, e falam que têm visto os nossos programas. Todos são bem-vindos, né? Nós somos o povo de Deus, você também que está aí. A todos a paz do Senhor. Nós estamos dando continuidade ao nosso programa, o ministério é maior que a vida, não é? Frase do nosso saudoso pastor Gedeuti. Estamos aqui novamente com o pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor, irmãos. Guilherme. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Nós vamos continuar fazendo uma conclusão daquilo que nós falamos no nosso último programa sobre o obreiro e o preparo do obreiro para o crescimento dele na igreja. Vejam, porque para nós, a nossa linha é bíblica, né? Todo mundo fala de igreja bíblica e a igreja de Atos dos Apóstolos. Se a sua igreja não está dentro do livro de Atos dos Apóstolos, ela não é bíblica. Então, a igreja tem que ser... Então, como é que era esse desenvolvimento do obreiro, do diácono, do ministério dentro da igreja primitiva? É só ler com atenção o que ocorre nos 30 anos da igreja descrito por Lucas no livro de Atos. Então, nós vamos continuar falando ainda desse obreiro que está sendo gerado dentro da igreja, que o pastor observa, não só o pastor, mas interessante, Francisco e Guilherme, tem irmãs dentro da igreja, todo mundo fala, as irmãs, tem tudo bem, as irmãs não têm ministério, claro, elas não são, existe a coisa de pastora, para nós não existe, mas as irmãs, elas são incríveis, principalmente que são usadas em dons, né? E às vezes elas nos ajudam muito, às vezes ela chega de pastor, aquele irmão tem uma característica de diácono. Elas falam, né? Claro, sem tal. E você não vai na dela, claro, mas você já fica observando, aquela irmã tem razão. Então, nisso, é claro, né? Então, começando por Damiani, esse processo, então, dando sequência àquilo que nós falamos no último programa, sobre a escolha do obreiro e o preparo desse obreiro dentro da vida da igreja, para que ele possa crescer, chegar a diaconato, alguns vão chegar a ministério. Amém. Isso é importante, esse assunto é importante, como você abordou bem no início, nossa preocupação aqui é com o ministério, né? O ministério é maior do que a vida. E essa questão do ministério, está vendo dentro da igreja, enxergando, né, esse obreiro que tem um potencial de ser aproveitado, levantado, é claro que com a direção do Espírito Santo acima de todas as coisas, mas o pastor tem que ser sensível a isso. Nos programas anteriores nós vimos alguns assuntos que são pertinentes a esta formação deste obreiro. Então, já vimos aqui sobre a palavra, a Amadeu falou muito sobre a palavra, sobre a doutrina, né, sobre ser um servo obediente a essa doutrina, o testemunho, foi falar também, é necessário isso, dons espirituais, ele buscar os dons espirituais. E hoje aqui, nesse bloco, nós vamos tratar aqui sobre um aspecto que eu gostaria até de ler um texto aqui, que está lá em 1 Timóteo 3,12, diz assim, Timóteo, ele fala muito sobre isso, ninguém despreze a tua mocidade,
né? Mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. E hoje nós vamos dar uma ênfase assim, no trato. O que vem a ser essa questão do trato, né? As nossas igrejas, elas são muito heterogêneas, tem muita faixa etária de idade, né? Nós temos lá a criança de 0 a 3, temos as crianças, intermediários, principiantes, senhora, varão, idoso. Então, o obreiro, na sua formação, ele também tem que ser testado, ou seja, tem que ser visto se ele tem um bom trâmite, se ele sabe conversar com o jovem, se ele sabe dirigir uma senhora, porque às vezes, como já falamos aqui, ele é bom, ele entende a palavra, ele entende a doutrina, mas essa questão do trato, porque amanhã ele pode ser levantado para um ministério e o pastor ele tem que ter essa sensibilidade, né, de acolher, de chegar, de conversar. Não é isso, Amadeu? Olha só, Francisco, você entrou numa área que eu vou puxar para completar isso que você está dizendo. Amém. Nós somos pastores e nós temos que entender, vou falar uma coisa aqui que pode até parecer assim estranho e talvez até alguns irmãos acham cruel, mas é a verdade, tá? O pastor ele lida com uma comunidade, né? É uma sociedade. Então você tem mais de 2 pessoas. O casamento é uma sociedade, a família, não é, e tal. Então você tem na igreja uma sociedade. Nós não temos formação acadêmica, nem estudamos lá na faculdade de sociologia para entender todos os meandros que existem dentro, todas aquelas coisas todas que existem nessa disciplina, nessa matéria que é uma ciência, que é a sociologia. Nós não temos formação para isso, nem de psicologia, nem psicologia no sentido clínico, nem no sentido da próprias teorias lá, sejam elas quais foram, ou dentro da própria medicina também. A psicologia está muito ligada a isso. Então, Guilherme, você que é um pouco da área biomédica, isso é uma coisa, sabe? Só abrindo, só para você continuar. Não. Uma das coisas que você observa na igreja, e você abriu bem, é que as pessoas são diferentes. Então, o obreiro ele tem que saber lidar com toda essa gama que está dentro da igreja. Se você é um pai de família, tem 10 filhos, você imagina. Então, o pastor tem 200. Exato. Então, aí você tem, como você falou, você tem a criança, você tem o intermediário, você tem o adolescente, você tem o jovem, você tem o varão, você tem a senhora. O idoso também. O idoso. Então, isso que você falou, o trato. E eu chamo a atenção dos pastores e para que vocês trabalhem com os seus obreiros, com os seus diáconos. Nós hoje estamos vivendo um momento onde nós temos pessoas com problemas, crianças com problemas. Então, às vezes você tem uma criança na igreja e a criança tem um comportamento e você tem que ter sensibilidade para saber se o comportamento daquela criança não é uma doença. Exatamente. Nós temos que trabalhar nisso. Você pega uma criança hiperativa, né? Tem uma hiperatividade. Hoje está... Aí você não sabe trabalhar aquilo e as professoras não sabem trabalhar aquilo e você às vezes comete uma coisa que agride o Espírito Santo. A criança precisa ser ajudada. Hoje nós temos um trabalho muito grande esse trabalho que as irmãs fazem de acessibilidade. Então vejam, os obreiros precisam estar preparados. Você tem uma criança que é problemática, ela é problema no culto, ela é problema nas reações, nas escolinhas, nas aulas e tal. Aí você precisa ver, essa criança tem hiperatividade, essa criança tem um TOD, por exemplo, aquele transtorno chamado da oposição, né, que tem que ser um distúrbio, né, que tem
tem a característica, por exemplo, do TOD, né? Uma criança que ela é um transtorno obsessivo de oposição permanente. Ela trabalha como oposição, ela faz sempre oposição. Isso é um distúrbio. Né? Às vezes você tem às vezes, aí você, quando você vê um autismo grave, você logo identifica, mas existe autismos leves, existe o Asperger, por exemplo, né? Existem grandes nomes da ciência, que eu não vou dizer aqui, que eram Asperger, e que hoje se sabe que eles eram Asperger. Quer dizer, é um tipo de autismo leve, poxa, mas é um transtorno. Então, eu estou usando o texto que você usou, o trato. Nós temos que aprender, levar os nossos obreiros, até os diáconos que não tiveram a formação ainda, Francisco. Exatamente. Guilherme, para aprender a tratar essas pessoas. Essas pessoas precisam ser cuidadas, elas precisam ser abraçadas. Esse é um trabalho que a igreja tem que fazer e Deus quer isso, o Espírito Santo quer isso. Outra coisa, para concluir isso aí, é que às vezes nós temos um bom obreiro. Exatamente. E ele também tem distúrbio. E ele tem problema. Pode acontecer. E aí você tem que administrar isso, porque se esse irmão obreiro, às vezes ele é voluntarioso e tudo mais, mas ele tem um conteúdo de comportamento que, se ele entrar numa função como diácono ou ministério, é um desastre. O pastor tem que observar isso. Né? Esses dias, mas eu acho que o diácono fulano de tal, eu acho que ele tem, ele parece que tem um diagnóstico de transtorno bipolar. Eu digo, mas você levantou um diácono que é bipolar? Você não olhou para a Bíblia primeiro, não? Então, olha só, né? Se você tem um irmão que você percebe, que você tem informação das dificuldades dele em casa, dificuldade dele no trabalho, que ele tem um comportamento que até precisa de tratamento, ou você colocar um companheiro desse numa função dentro da igreja, isso é um problemaço. Compromete. Estou usando exatamente o que você falou, o trato, mas agora continua. Não, é isso mesmo, você complementou dessa forma, porque essa questão do trato, às vezes a pessoa fala, mas o irmão subiu no púlpito, entregou a mensagem, conhece a palavra e tudo, mas e depois, com o rebanho, né? No dia a dia, né? Com o rebanho, às vezes uma visita, saber fazer uma visita, saber, você vai fazer uma visita na casa de um idoso, tem que saber o que você vai falar, conversar com um jovem hoje, né? Essa questão da criança, que a Amadeu abordou muito bem aqui, porque isso tudo é coisa muito atual, hoje nós estamos vivendo. É um momento em que essas coisas estão acontecendo, as velocidades de informação. As crianças, por exemplo, eu digo abertamente, eu tive uma infância, né, assim, eu sempre fui bom aluno, nunca fui mau aluno, sempre fui bom aluno, tal. Sempre, né, tive aquela coisa de... Mas eu tinha comportamentos que, se hoje eu fosse abordado dentro de uma escola hoje, certamente eu ia me colocar dentro de uma faixa de trabalho especial. Tem que tratar aquele menino de uma forma diferente, porque ele tem um problema, ele tem uma hiperatividade, ou tem alguma coisa e tal. E veja só, Francisco, eu teria sido muito melhor se isso fosse visto. Vejam, até no ministério. E eu aprendi muita coisa como médico, e como pastor também, vendo os outros e vendo a dificuldade dos outros, aprender a apacentar. Porque o ato de apacentar é uma nobreza, poxa. Né? Exatamente. O pastor Gedeuti, ele contava a experiência, logo que ele foi ordenado ao ministério, naquele mês ou no mês seguinte, uma mãe morreu. Lá na igreja dele, acho que foi em Itacibá, não sei, ou Ferriaço, não sei. E era uma mulher ainda muito jovem, com crianças, 3, 4 crianças. Ele chegou lá para fazer o culto, estava o marido do lado da urna e as crianças do lado dele, tudo chorando e olhando para o corpo da mãe. Ele quase morreu. Ele dizia, eu vi
O sentimento do pastor pela ovelha. É uma coisa nobre. É um ato, a nobreza do ministério. Então, isso é uma coisa que o ministério hoje, e isso é a expressão dele, né? Falar, o ministério é maior que a vida. Se você não tiver essa sensibilidade, isso é difícil. Agora, você pode despertar isso no seu obreiro. Despertar isso. Às vezes existe dentro dele, está latente. Você despertar isso, chamar a atenção dele. Isso é importante, pastor Amadeu, que o senhor está falando, porque de nada adianta a gente falar sobre formação, sobre tudo que nós falamos nos outros programas, sem levar o obreiro a viver essa parte prática do dia a dia, com o rebanho, com a questão de um rebanho heterogêneo, que você tem de diversas classes, idades, e também da forma dele conduzir, dele saber sentar com a ovelha do grupo de assistência dele, ouvir. Porque é uma característica, ouvir é importante. Ouvir. E outra coisa, a principal função do ministério e a unção que o Senhor nos dá para o ministério é você sentir a dor do outro, para você nunca desprezar a dor de uma ovelha. Então isso é importante e nós precisamos preparar os nossos obreiros para isso. Porque quem está no dia a dia o tempo todo são eles, no grupo de assistência, em tudo isso. Eu fui médico do INAMPS, antigo INAMPS, né? Eu fui médico do Ministério da Saúde, né? Era médico do governo federal. No INAMPS, eu era gastroenterologista e tal, e as pessoas só pegavam uma ficha para mim, tinha que entrar na fila 1 da manhã, 2 da manhã, com aquela senha para poder pegar a fila, alguns não conseguiam. Quando eu chegava para atender, eu chegava 11 horas da manhã para atender. O meu paciente estava lá desde 1 da manhã. Eu chegava, abria a porta, todos os médicos me criticavam, as enfermeiras ficavam rindo e tal. Eu sentava no meio deles, começava a conversar com eles. Bater papo, contar piada, aquela coisa toda e tal. Eles achavam aquela coisa o máximo. Sentava, depois pilheirava um pouco com eles, eu ia, entrava, começava, aí brincava, conversava e tal. Aí um dia um médico me perguntou por que eu fazia aquilo. Eu disse assim, que eu sou de família muito pobre e minha mãe ia para o ambulatório e ficava na posição que aquelas mulheres estavam. Isso aí. Então, quando eu via aquelas senhorinhas lá, sentadas no banco... Você se colocou no lugar. Que eu ia com a minha mãe, eu era criança. Você se colocou. Eu vi ali a figura da minha mãe. Entendeu? E a maneira, às vezes, arrogante que às vezes o médico atende. Claro, os médicos hoje são muito preparados para isso. Mas veja só, o pastor é a mesma coisa. Se não tiver... Eu fui despertado para aquilo por causa da minha origem. Mas você tem o obreiro, se você desperta o obreiro para aquilo, ele vai aprender, ele vai se sensibilizar para aquilo. E existem momentos no trato com o rebanho que às vezes você pensa que a pessoa marca com você, quer falar com você e quer um conselho seu, na verdade ela só quer falar. Aí a ovelha fala. Isso não te deixa dizer nada e vira assim, pastor, então tá bom, ora por mim. Mas isso aí é uma teoria psicanalítica, não é? Você tem que deixar o paciente falar, seja a psicanálise de Freud ou de Lacan, por exemplo, que deixava as pessoas falar, isso tem que pegar a faculdade. Nós não temos essa formação, os nossos pastores obreiros não têm essa formação psicanalítica, né? Só abrir um parênteses. Eu estava um dia no consultório e um obreiro, ele era, acho que você era obreiro, diácono, sei lá, de uma igreja, voltou, então ele saiu da nossa igreja. Aí foi lá no consultório conversar comigo e tal, eu atendia paciente lá e tal. Falei, tudo bem? Não, eu agora sou psicanalista de família. Psicanalista evangélico de família. Eu falei, você fez psicologia? Não, senhor. Você não tem nenhuma formação de psicologia, nem médica? Não, senhor. Sim, mas você usa que corrente psicanalítica? Como assim? Existem várias correntes psicanalíticas, Freud, Lacan,
né? Aquelas correntes coreanas e tal. Existem 7 principais. As duas mais importantes são Freud e Lacan. Qual que você usa? Ele não sabia nem o que era aquilo. Então veja só. Tudo bem. Nós não sabemos, nossos obreiros também não conhecem isso, porque não tem formação para isso, né? Mas eles não podem entrar. Eu vou entrar aqui numa área técnica e não são, a área espiritual. Exatamente. Então, o seguinte, o que você vai fazer? É o que você está dizendo. Vai ouvir, vai conversar, entendeu? É o trato. Você ficou sem quase falar nada, hein, Guilherme? Não, falei um pouquinho, tá bom. Mas essa colocação que o Damiani fez, do trato, nós estamos falando para os irmãos o seguinte, nós estamos vendo a formação do obreiro dentro da igreja. Nós estamos preparando os nossos obreiros para serem diáconos ou pastores. É aquilo que eu falou. Eu disse isso conversando com os pastores do Chile ontem. Eu fui dar uma palavra para eles e tal, para apresentar o nosso formato. Eu disse para eles o seguinte, nós partimos da palavra. Tudo nós partimos da palavra. O dom não é maior que a palavra. O dom existe por causa da palavra. Então, por exemplo, o diácono para nós, é aquilo que eu digo, nós temos comentado isso no nosso programa, até citei. O que nós temos falado? A primeira coisa que você apresenta do diácono é colocá-lo dentro da palavra. O que a palavra fala sobre esse homem que vai ser levantado? É o que ele está dizendo aqui, como você no programa passado falou. Né? Não pode ser neófito, de bom trato, de bom testemunho. Governa bem a sua casa. Governe bem a sua casa, enfim, marido de uma só mulher. Então, se você não tem isso, que é o respaldo bíblico, você não tem condição. Ele tem que primeiro... Aí que vem o caso que você está falando. Então, se você tem um obreiro que você acha que ele pode alcançar isso, ele pode alcançar esse nível bíblico, antes que o Espírito Santo diga, ele está pronto, ele tem que ser preparado no que está na palavra. Exatamente. Até que o Espírito Santo diga, não está pronto, ele pode ser levantado para o diaconato. Isso tem que ser visto. E outra coisa, pastor Madeu, nós estamos falando aqui de formação de obreiros, né? Então existem pendências também que tem que ser vista, porque não podemos ter a precipitação de levantar com algumas pendências. Um exemplo, a questão de como ele governa a sua casa, como que é o testemunho dele dentro do lar, porque o lar é o termômetro daquilo que ele vai repetir dentro da igreja, né? Então, existem situações que precisam ser tratadas, deficiências, até mesmo excessos, que têm que ser tratadas antes de um crescimento, porque depois que cresce, que é levantado para o diaconato com aqueles defeitos anteriores, vai permanecer até lá na frente ser tratado. Então, nós estamos em cima da hora, né? Passa rápido, né? Os assuntos vão vindo e a gente às vezes vai emendando. Nós estamos encerrando esse programa. O assunto é vasto, nós vamos ter que continuar no próximo programa para realmente concluir todo esse nosso programa sobre os obreiros e como eles são preparados dentro da igreja. Então nós estamos encerrando esse programa. Hoje aqui, pastor Francisco Damiani. Pai do Senhor. Pai do Senhor Guilherme. A paz do Senhor. Semana que vem nós vamos concluir esse assunto, então, para entrarmos nos assuntos novos nos próximos programas. A paz do Senhor a todos. TV Manaim, uma TV para você ver.